Olha, amigo, como eu já te disse, aula expositiva está fora de moda no mundo moderno. O Brasil ainda é campeão de aula expositiva. Falei da Bulgária, né? Comentei da Bulgária? Não? A Bulgária é o país que tem menos aula e que a gurizada mais aprende. São os campeões mundiais de aproveitamento em sala de aula, os búlgaros. Eu acredito que é pelo fato de eles não terem aulas expositivas. Eles botam as crianças para estudar sozinhas e depois tiram a dúvida das crianças, que é a maneira certa de aprender. Uma pessoa que lendo um livro para ti como eu faço, não faz bem. Vamos destruir os búlgaros então, mesmo com a aula expositiva. A ideia é a seguinte, meu querido. Quero que tu entenda um pouquinho sobre força de atrito. Por que o atrito existe? Se eu tenho um objeto e tento empurrar o objeto para frente, eu percebo sempre que vai ter uma força que se opõe ao movimento, nesse caso, que é a força de atrito. E aí eu já vi muitos colegas meus falarem o seguinte, que é um absurdo: força de atrito é sempre contrária ao movimento. Que absurdo! Quando eu caminho, a força de atrito é para frente e eu vou para frente. Se não tivesse atrito, eu ia ficar patinando aqui parado. Concorda comigo? Quando tu caminha, é a prova de que o atrito não é contrário ao movimento. Então, uma questão, primeira coisa que eles mais cobram em vestibular: como tem professor que ensina errado, tem professor cabeça de bagre que diz que a força de atrito é contrária ao movimento. Esse cara tem que perder o diploma, tem que ser preso, esse cara. O cara que diz isso é um ignorante em física. A verdade é que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Se tende a deslizar para trás, a força de atrito é para frente. Se tende a deslizar para frente, a força de atrito é para trás. Mas dizer que ela é contrária ao movimento é não entender o processo de caminhar. Quem é a força que me empurra para frente? O atrito. O atrito é para frente e o movimento é para frente. O ato de caminhar prova o quão cabeça de bagre é um sujeito que diz que o atrito é sempre contrário ao movimento. Basta caminhar e pensar, e tu percebe que essa frase que eu já vi muitos colegas proferirem é um absurdo. Então, se tu quiser, tu pode escrever aí, o atrito, ou a força de atrito, é sempre contrária à tendência, com crase, tendência de deslizamento. Mas falar que a força de atrito é sempre contrária ao movimento é um absurdo. E esse absurdo se baseia nisso. A cadeira foi para lá, o atrito foi para lá. Já que o atrito está para lá, vou empurrar para lá. Putz, o movimento foi para lá, o atrito foi para lá. Aí o cara olha essa situação idiota e acha que é sempre assim. Errou. O ato de caminhar prova que o atrito pode ser sim a favor do movimento. Outro exemplo legal é tu pegar aqui um objeto. Quando eu puxo a carteira, o apagador vem para cima de mim junto, né? Quem é que trouxe o apagador para cá? O atrito. O apagador veio para cá e o atrito era para cá, mostrando que nesse caso, quando eu puxo um objeto com outro objeto em cima, o atrito é a favor do movimento. Então tomem cuidado, na primeira pegadinha de vestibular, a gente já botou uma pá de carro em cima. A verdade é essa, e não o que muita gente fala por aí. A força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Mas quando eu comecei a aula, eu perguntei, por que o atrito existe? Vamos entender? Se eu desse um zoom ali,
uma eletrosfera mais para cima, uma eletrosfera mais para baixo. Então não existem superfícies lisas, na verdade. Superfície perfeitamente lisa é uma ideia humana. Na prática, toda superfície é rugosa, mesmo a da tua vizinha. Ah, mas eu sinto a rugosidade, professor. Então passa a mão no vidro, porra. Olha só, ou é liso, né, professor? Não é, cara. Ela é totalmente rugosa, essa superfície. O teu tato e teus olhos são máquinas ruins de enxergar a realidade. Por isso que a gente não entende a natureza. Por isso que tem que estudar física, né? Usar a mente de pessoas mais capacitadas que nós para entender a natureza. Está aí. Se te perguntarem um dia por que existe atrito, tu responde: porque as superfícies são imperfeitas. Uma saída para diminuir esse atrito é jogar uma camada de óleo aqui, né? Tu joga uma camada de óleo aqui, aí tu afasta essas superfícies e aí o atrito diminui consideravelmente. Do que depende esta força de atrito? Esta força de atrito, que a gente vai chamar carinhosamente de FAT, depende só de dois fatores. Um dos fatores tu pode perceber com as tuas mãos. Se tu encosta uma mão levemente na outra e desliza, é até gostosinho. Ah, que fácil. Agora, se eu começo a espremer uma mão na outra e tento deslizá-las, como ficou mais difícil atritar uma mão na outra, chega a esquentar. Ou seja, a força que uma superfície faz na outra interfere no atrito. Tanto que é fácil arrastar uma mesa sem ninguém em cima, e quando tem alguém em cima, é bem mais difícil. Porque as patinhas das mesas eram as mesmas, das cadeiras, em contato com o chão, eram iguais. Só que uma das patinhas estava pouco pressionada contra o chão, então as irregularidades se penetravam um pouco, e era fácil romper essa dificuldade de movimento. Quando a colega está em cima da cadeira, as irregularidades penetram mais uma na outra, e aí fica mais difícil romper essa dificuldade de movimento. Por isso que a força normal, a força que uma superfície faz na outra, é indispensável para calcular o atrito. Mas observe que se eu arrasto feltro numa superfície lisa, o atrito é pequeno. Mas se eu arrasto o feltro numa superfície rugosa como o chão, o atrito é bem maior. Ou seja, o tipo de material e a qualidade do acabamento superficial também interferem no atrito. E nós vamos representar isso com a letra grega μ, chamada coeficiente de atrito. Essa é a fórmula da força de atrito. Força normal coeficiente de atrito. Olhando por esse lado parece ridículo. Ah, entendi, professor, tem três variáveis. Ou o cara me dá o coeficiente de atrito e é normal e eu calculo a FAT, ou ele me dá a força de atrito e o coeficiente de atrito eu calculo a normal, ou ainda ele me dá a força de atrito e é normal e eu calculo o coeficiente de atrito. Quem dera se fosse só assim, né? O problema é que tem dois tipos de atrito. O atrito dinâmico, que alguns livros chamam de cinético, e eu acho errado. Mas quem sou eu? Eu sou um merda, então tudo bem, se o livro chama de cinético. Dinâmico, eu acho mais honesto porque estamos estudando dinâmica. E cinemática não se preocupa com a causa dos movimentos. Mas quem sou eu perto do escritor do livro? E tem a força de atrito estática. Estática, lembra estátua, né? É quando o objeto está parado. A dificuldade aqui da matéria não é saber quando é uma, quando é outra. Porque o próprio nome já diz tudo, né? Estático lembra repouso. E uma pessoa dinâmica, ela não para, né? A força de atrito dinâmica, ela é super fácil de calcular. Tu nunca erra. Porque é só usar a fórmula. Força de atrito dinâmica, tu pega o coeficiente de atrito, também chamado dinâmico, e multiplica pela força normal, não tem que pensar. Quando um objeto está deslizando no chão, basta conhecer o coeficiente de atrito e é normal. Tu multiplica e marca um gol. O problema
Se tu acha que é 60, tu acha que a coisa vai pular em cima de mim. Se eu empurro com 20, a porra me empurra com 60 e pula em cima de mim. Tu já empurrou com um objeto que saltou em cima de ti? Quando acontecer, tu chama o padre. Calma! 40 newtons! Vai deslizar? Não, porque resiste até. Quando empurrar com 40, qual é o atrito? 40 para resultante dá zero. Se eu empurrar com 40, o atrito não responde, desliza. Empurrei com 50, deslizou. Qual é o atrito? 50. A força de atrito estática, ela é sempre igual à força que eu faço, até o limite dela. Empurrei com 59, desliza. Qual é o atrito? Entendesse, cara? Com 60 não desliza, mas está quase. 61 punzinho, 60,01 desliza. E o atrito cai. Depois que começou a deslizar, o atrito cai. Menos de 60 vai ser. Mas aí eu te explico na próxima aula. Muito obrigado, vocês foram guerreiros. Valeu, galera. Se alguém tiver uma duvidazinha final aí,